Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel C. Seja muito bem-vindo, te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário para a gente, acompanhe as atualizações diárias em metsu.com, tem informação de alerta, tem explicação de fenômenos, tem previsão de tempo, de clima, monitoramento gratuito de raios, imagens de radar e também imagens de satélite. Na seção de assinantes, você acompanha os mapas e gráficos dos principais modelos atmosféricos. Lá você encontra atualizações diárias também, com previsão de hora em hora, para 10, 15, 45 dias, projeção também para os próximos 6 meses, tem muito conteúdo e, aliás, muitas ferramentas que você pode comparar. A previsão para esta semana é basicamente de 2 riscos: o calor extremo nesta segunda e terça-feira e os temporais que logo na sequência virão, e finalmente o refresco tão esperado também acompanhará essa sequência de tempestades que vai atingir o Rio Grande do Sul. Eu trouxe aqui um mapa de chuva acumulada nos próximos 6 dias do modelo europeu. Infelizmente, os volumes não são tão altos. A gente tem aqui no interior acumulados bem irregulares. Olha, a gente vê escala de 15 milímetros e alguns pontos de 30. Claro, a gente tem que lembrar que nessa semana há risco de tempestades, algumas severas. Então, o que acontece muitas vezes é que, embora aqui o modelo de uma escala maior, de escala global, ou escala maior, não pegue esses temporais muito localizados, a gente pode ter em bairros, em partes das lavouras, acumulados de 100 milímetros em poucas horas, como é típico num temporal, numa situação de tempo severo. Então, esse tipo de modelagem, com tanta antecedência, não consegue pegar as minúcias de um temporal, mas há essa possibilidade. Então, mas não é a chuva, por exemplo, que resolve o problema das lavouras. A gente precisa de uma chuva mais generalizada, por muitas horas seguidas, não uma chuva de 40 minutos, de 1 hora com 100 milímetros. Então, essa é a expectativa inicialmente, quando a instabilidade encontrar a onda de calor. Dito isso, olha só os acumulados. Então, a gente tem aqui toda a parte central do Uruguai com esses acumulados na faixa de 50 a 100 milímetros. Tem algumas áreas com 100 a 150 milímetros, aqui na direção de Jaguarão, Arroio Grande, Pedro Osório, subindo aqui a Costa Doce. E também uma faixa aqui no paredão dos campos de cima da serra, mas isso é a soma de 6 dias, a gente vai olhar dia a dia como é que isso vai evoluir, então calma lá. Então, começar por esta segunda-feira, vejam que não há previsão de chuva na maior parte do sul do Brasil, tem alguma mancha ou outra aparecendo aqui, mas em geral o destaque para essa segunda-feira é o forte aquecimento, um dia de risco à saúde pública, um dia de perigo, porque o calor é extremo, e essa temperatura que a gente traz nos boletins da previsão do tempo, é a temperatura medida à sombra dentro de um abrigo meteorológico. Quando a gente fala a temperatura registrada no município, ela está protegida, o termômetro está protegido dentro de um abrigo meteorológico numa região descampada. Por exemplo, ele não representa as ilhas de calor, que são as áreas urbanas, o centro de Porto Alegre, a região do Vale dos Sinos, que tem um microclima, mas a temperatura é medida num abrigo meteorológico a 1,5 metro do solo. Então, muitas vezes não representa aquilo que a gente tem como sensação térmica. E mais, na terça-feira, que eu vou mostrar logo em seguida, terá mais umidade, ainda tem um ingrediente que agrava a sensação de desconforto, de calor e também de mal-estar, porque a temperatura segue extrema e a umidade vai acompanhar essa temperatura muito alta, gerando então esse desconforto. E aquilo que a gente chama de índice de calor ou sensação térmica pode chegar aos 50 graus nessa segunda e terça-feira justamente por isso, porque tem umidade, temperatura muito alta, o vento muitas vezes não circula como deveria, não, mas não vai ter vento forte para realmente aliviar essa sensação de calor. E quando a umidade está muito alta, é como se nós tivéssemos várias camadas de roupa que impedisse o suor, nosso mecanismo natural de regulação da temperatura. Então, é como se formasse uma camada que impedisse essa capacidade que o corpo tem de se autorregular, e isso acaba gerando mal-estar, desconforto e risco mesmo para a saúde pública. As populações mais idosas sofrem, aqueles que já têm algum diagnóstico prévio de alguma doença que acaba reagindo à sensação de calor extremo. Então, segunda e terça-feira são 2 dias. A quarta também vai ser um dia de grande desconforto, mas no termômetro, pelo menos, a temperatura não deve subir tanto quanto nessa segunda e terça-feira. Vamos então ao mapa de temperatura. Primeiro eu trouxe aqui a corrente de vento que vai ser responsável por esse calor. A gente vê toda essa trajetória do vento norte-noroeste. Isso aqui não é em superfície, é 1.500 metros do solo, mas é uma corrente de vento que vai reforçar o ar quente que já está por aqui há vários dias. E aqui, então, a projeção de temperatura 10 às 15 horas, horário de Brasília. A gente vê uma grande área aqui com 40 graus, centro-norte da Argentina, Paraguai, e toda essa faixa cinza que vai até o extremo oeste gaúcho
37, 38, 39, 40 graus. Nesse domingo já tivemos 40 graus em partes do oeste. Isso volta a acontecer nessa segunda-feira. Olha só aqui a região de Bagé, a região de Dom Pedrito, São Cepé, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, região aqui também do Vale do Taquari, ali a região de Lajeado, região, toda aquela área do Vale do Taquari, Teutônia, região das Missões. Então é uma enorme área com temperatura na faixa dos 37, 38 graus e pontualmente com marcas ao redor de 40, lembrando temperatura medida à sombra. Na terça-feira, a instabilidade começa a ingressar em território gaúcho, isso é sinal de umidade mais alta. Então a sensação de mormaço, de abafamento na terça-feira será muito maior. Essas pancadas de chuva ocorrerão do final da tarde para a noite, ou seja, depois da temperatura atingir o seu valor máximo. Então ainda vai aquecer muito na terça-feira, antes da instabilidade chegar. Olha, tem uma grande área aqui com 40, 41 graus. Acreditamos que essa região central também, os vales do Rio Pardo, Taquari e Sinos, com temperatura ao redor dos 40 graus. Olha como aumenta toda aquela área em cinza. Olha a Costa Doce com 38 em Camaquã, São Lourenço do Sul, litoral norte, muita atenção a Torres, com marcas que podem chegar a 40 graus. Já muito alto nesta segunda, mas na terça, especialmente por conta justamente daquele vento ali que acelera ao descer todo esse paredão aqui de serra na direção do litoral norte, na região do extremo litoral norte, região de Torres. Então poderemos ter marcas ao redor de 40 também no litoral. Preocupa demais porque a instabilidade que eu mostrei aqui no campo de chuva, essa instabilidade ela vem depois da máxima temperatura. Então o risco de tempo severo, de temporais intensos, com vendavais, raios, queda de granizo, chuva torrencial localizada, que pode gerar até inundação, isso pode acontecer aqui na terça-feira, especialmente nessas áreas mais da metade sul. Não descartaria alguma nuvem ou outra subindo até a região metropolitana de Porto Alegre, mas o risco aqui para a Grande Porto Alegre é maior na quarta-feira. Que previsão, então, de a instabilidade ir se espalhando mais, apesar de que antes da instabilidade avançar, nós teremos ainda calor, temperatura muito alta na quarta-feira e algumas pancadas também acontecendo em Santa Catarina e Paraná. Aqui a previsão de temperatura, toda essa faixa central e oeste ainda com 36, 37 graus, então previsão de marcas muito elevadas ainda. A gente tem, é bem marcado aqui, né, instabilidade mais forte acontecendo aqui na metade sul, e a gente vê uns núcleos aqui na faixa de 50 milímetros, também aqui no centro-oeste do Uruguai, partes da Argentina, algumas áreas ainda sem chuva na quarta-feira, a gente deve ter uma grande irregularidade, isso pode mudar, a gente vai atualizar ao longo dessa semana, e pancadas mais isoladas entre Santa Catarina e Paraná. Até eu vou voltar aqui no campo de temperatura, então, olha, toda a faixa leste de Santa Catarina na quarta-feira com 36, 37 graus, parte leste do Paraná, Rio Grande do Sul, então toda essa região aqui com temperatura extremamente elevada ainda e com muita umidade, então isso vai acentuar demais o mormaço, o abafamento. E Santa Catarina e Paraná também tem calor, mas não na mesma medida e intensidade que teremos aqui no Rio Grande do Sul. Por outro lado, o extremo sul já tem alívio, olha só, Santa Vitória do Palmar à tarde com 22, 23 graus, Jaguarão com 24, Rio Grande com 25 graus, Pelotas com 27, 28, Canguçu, aqui essa região de Piratini, Pinheiro Machado. Então, na quarta-feira já refresca nesses municípios do extremo sul, mas grande parte do estado do Rio Grande do Sul ainda com muito abafamento. E agora aqui, a previsão para quinta-feira é da umidade, isso aqui em amarelo, verde, é água precipitável, que tem de umidade na atmosfera que pode se transformar em chuva, e a gente vê esse canal de umidade se espalhando aqui mais na direção sul, então significa que a chuva tende a se espalhar mais e a gente vê que as áreas de chuva forte pegam aqui a metade leste e sul do estado. Então, na quinta-feira, os temporais ainda acontecem na quinta-feira, ainda há risco de tempestades, chove nessas outras áreas do norte e oeste gaúcho, a gente vê que a chuva se espalha aqui pelo sul do Brasil, mas com os maiores acumulados na metade leste e sul do território gaúcho. Temperatura, a gente ainda vê um certo abafamento com 31, 32 graus aqui entre o noroeste e oeste, mas já refresca em grande parte das regiões aqui a previsão para tarde de quinta-feira. Olha, na faixa dos 23, 24 graus em toda essa área, então Santa Maria, Santana do Livramento, Bagé, Camaquã, Grande Porto Alegre, Serra, toda essa grande área com temperatura na faixa aí dos 25, 24 graus e o calor ficando civilizado na casa dos 32, 33 graus entre o norte e o noroeste, 30 graus, 32 no Paraná,
oeste de Santa Catarina, aqui no Vale do Itajaí ainda com 35 graus, inclusive na ilha. Então, quarta e quinta-feira, um forte abafamento lá na ilha. Já na sexta-feira, o tempo já melhora em grande parte do estado, ainda tem garoa, algum chuvisqueiro pela manhã, mas o tempo tende a abrir já durante a tarde em todo o Rio Grande do Sul com refresco. Tem um sinal de chuva forte aqui na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Ainda tem pancadas de chuva, muitas nuvens aqui para o Paraná e Santa Catarina, algum sinal de chuva mais significativa no leste do Paraná. E volta a subir a temperatura pelo interior da região. A gente ainda tem uma temperatura amena de 27, 29 graus aqui na faixa leste do Rio Grande do Sul, mas o aquecimento já é um pouco mais amplo, com 32 a 34 graus aqui no oeste, 35, 36 graus no noroeste do Paraná. Grande Porto Alegre, então nesta segunda-feira, 39, 38, 39 graus em muitos municípios, não descartaria já 40 graus em alguns pontos do Vale dos Sinos. Na terça-feira já amplia o calor, olha, 24 graus de mínima com 40 à tarde, com ar úmido, a sensação de mormaço, de abafamento e desconforto será muito grande aqui na terça-feira. A quarta ainda muito quente e já com os temporais, as pancadas de chuva se espalhando, e o refresco ele acontece aqui, refresco entre aspas, porque estamos no verão, então a gente sai desses 37, vai para 28 graus na quinta-feira com chuva, com instabilidade. A sexta-feira pela manhã ainda tem alguma chance de garoa de chuvisqueiro, mas rapidamente o tempo abre, tem sol com temperatura variando de 21 a 30 graus. Então vai ser uma semana aí complicada, uma semana principalmente nessa segunda e terça-feira que vai nos exigir muita hidratação, procurar evitar atividades físicas naqueles momentos de sol mais forte. Não dá para esquecer o filtro solar, passear com os pets aí nos extremos do dia, de preferência até no turno da noite, em que vai estar um pouco mais agradável, suportável, porque o solo, o concreto, ele esquenta muito, então até eles, né, pobrezinhos, ficam com a patinha direto em contato ali com aquela região mais quente. E olha, na maneira que for possível, procure aí se refrescar nos arroios, nos açudes, com responsabilidade. As crianças têm que ir acompanhadas de um adulto, beber muita água, não dá para esquecer, vou repetir isso, e procurar se refrigerar, se refrescar do jeito que for possível. É mais a situação crítica é nesta segunda e terça. Quarta ainda é um dia bem abafado, e a partir de quinta a gente consegue respirar mais aliviado, com dias aí de um calor mais típico, mas dentro de uma normalidade para o nosso verão aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada pela sua audiência por aqui, na medida do possível, uma excelente semana para todo mundo,